A gente está numa série de mensagens chamada Vida Autêntica, refletindo sobre como nós podemos, de fato, vivermos a vida que Deus deseja para cada um de nós. É uma série de mensagens de exposição na carta de Tiago. A carta de Tiago que é escrita pelo meio-irmão de Jesus, o nosso Senhor. E dentro disso, não sei quanto de vocês tentam ser o termo que o pessoal utiliza hoje em dia brincando, pai ou mãe de planta. Tem de pet, agora é pai ou mãe de planta também. Não sei quanto de vocês tem esse hábito. Eu, uma época na minha vida, tentei ter esse hábito, e aí eu consegui matar suculentas, e eu desisti. Falei, se eu mato suculenta, então deixa quieto. Não tem nenhum tipo de planta que aguenta comigo. Porém, uma coisa que eu aprendi naquele período, enquanto ela estava quase morrendo 100%, era, eu vejo que um lado já não está tão bonito. E aí o que a gente faz? Vira o lado que está mais bonito para todo mundo ver, e deixa o lado que está feio escondido. E normalmente a gente faz isso, né? A gente vai enfeitar alguma coisa na nossa casa, a gente deixa o lado mais bonitinho aparente, o lado que está mais feinho a gente joga para trás. A gente tenta esconder aquela imperfeição que surge no meio daquela planta. Nós tentamos, de algum jeito, esconder uma morte que já está acontecendo. E não somente isso acontece em plantas. Isso também acontece na nossa vida. Muitas vezes nós começamos a esconder certos atos, certas condutas, maneiras de nos posicionarmos, porque a gente sabe que a coisa está feia e a gente fala, não vou mostrar essa minha parte, vou deixar ela mais escondida. E é exatamente dentro desse problema que Tiago está lidando na sua igreja. E ele propõe para as pessoas da sua igreja que a solução para isso é uma fé viva, uma fé que traga vida e não que corresponda à morte. De que forma? Antes, deixa eu contextualizar para vocês o que nós temos falado. A carta de Tiago ela é escrita por volta dos anos 60. E dentro daquele período estava havendo uma grande inquietação por parte de grupos judaicos e cristãos também envolvidos com uma ala mais relacionada na Bíblia que chamamos de judaizantes, que eram cristãos, só que era Jesus mais alguma coisa, onde é atribuído o nome de judaizantes para essas pessoas. E os membros da igreja de Tiago estavam envolvidos com essa galera, e eles começaram a querer se envolver com uma revolução que culmina nos anos 70, com a queda do Templo de Jerusalém. E Tiago, antecipando todo um desastre de uma vida que não correspondia com o Evangelho, falou, gente, se vocês continuarem vivendo dessa maneira, vai dar errado. Essa maneira de viver não corresponde com o Evangelho do nosso Senhor. É um caminho de morte. E dentro de todo esse contexto, nós vimos que Tiago fala que a vida cristã, ela passa por provações e tentações. Mas dentro disso, nós perseveramos com fé em Cristo Jesus, entendendo que essas provações, elas podem nos levar para mais perto do nosso Senhor. Mas também, ele menciona que uma vida autêntica é uma vida onde nós buscamos uma verdadeira sabedoria para lidar com os dilemas do dia a dia, para lidar com as dificuldades e as coisas que nos agridem, as coisas que nos incentivam a vivermos de formas contrárias às Escrituras. E ele fala que a vida autêntica busca uma verdadeira sabedoria para lidar com essas questões. E semana passada nós vimos que a vida autêntica, ela luta contra o preconceito. Contra todo tipo de preconceito, uma vida centrada em Jesus luta contra isso. E aí a gente viu o reverendo Fernando, o Nando, irmão do Renatão, que a igreja estava fazendo acepções de pessoas, separando, você tem mais dinheiro, fica aqui, você tem menos, você fica aqui, vai para lá, isso entre irmãos, início da carta de Tiago. E aí, no texto de hoje, Tiago ele propõe
que a forma como os cristãos devem viver é uma forma de uma fé viva, que venha trazendo todo esse arcabouço anterior sendo colocado em prática. De que forma? Leio para vocês no versículo 14 até o 26 do 2º capítulo da carta. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, sem, porém, lhe dar o que necessita, de que isso adianta? Assim também, a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Se contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Ou eu mostrarei a minha fé enquanto eu estou agindo, estou articulando, estou demonstrando obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até os demônios creem e estremecem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se as escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando alguém acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Aqui, eu já quero começar tentando tirar um pequeno problema que aparenta para nós. O que Tiago não está dizendo nesse texto? Que a fé é oposta às obras. Ou que Paulo está errado, ou que Tiago está errado. Quando nós lemos esse texto, a gente fala, somos justificados por meio das nossas obras. A gente fala, apóstolo Paulo, seu liberal, falando que é por fé, eu tenho que agir para eu ser salvo. Mas não é isso que Tiago está dizendo. Não é isso. Mas por que isso acontece? Porque a gente vê o versículo 14, acaso a fé pode salvá-lo? Nós vemos o versículo 17, assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, ela está morta. A gente vê o versículo 24, é justificado pelas obras. Nós vemos o versículo 26, a fé sem obras está morta. Nós chegamos à clara conclusão que esse negócio de salvação somente pela fé, que a gente ainda vai ver na nossa EBD, sola fide, é furada, não existe. Tiago está deixando escancarado, pastor, você não vê? A grande questão, meus irmãos e minhas irmãs, é que a gente até poderia concordar se nós ignorássemos o versículo 5 do capítulo 2, aquilo que vem antes. Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que ele prometeu aos que o amam? Deus não escolheu? Deus não fez herdeiro? Eu gostaria muito de ser herdeiro de alguém que fosse bilionário, mas é impossível. Meu pai não é. Eu não tenho nenhum parente que seja. Não vou ser herdeiro. Por quê? Porque herdeiro
você não escolhe ser, você herda essa condição. E o que Tiago está dizendo no início do capítulo 2 é: Deus fez vocês herdeiros de um reino. Deus os escolheu. Então não é por aquilo que vocês fazem, mas sim por aquilo que Deus fez. Deus quis, Deus desejou, Deus agiu. Então, se Tiago não está falando que nós somos salvos por meio de obras, o que ele está querendo nos dizer? E aí, trago João Calvino para ajudar a comentar um pouco sobre isso, que ele diz: devemos notar bem o duplo significado do termo justificado. Com esse termo, Paulo quer dizer a imputação, colocando gratuitamente justiça dele diante do tribunal de Deus. Quando Paulo está mencionando que nós somos justificados por meio da fé, na carta de Romanos, Gálatas, Colossenses e tantas outras, Paulo está utilizando o termo como uma imputação gratuita da justiça de Deus, da justiça diante do tribunal de Deus. Ou seja, eu falo, eu sou justo? Não. Deus coloca justiça sobre mim por meio de Jesus. Esse é um ponto da justificação. Segundo, e Tiago, a manifestação da justiça, mediante a conduta. E isso, diante dos homens, como podemos deduzir das palavras precedentes, mostra-me tua fé. Não há nenhuma incoerência entre o apóstolo Paulo e Tiago, o líder da igreja de Jerusalém. Ambos estão falando sobre o mesmo ato da fé em aspectos diferentes. Paulo está falando de uma fé que nos leva à salvação. Tiago está falando de uma fé que já me salvou, que me leva a uma ação. E vocês vão ver, posteriormente, que o termo que Tiago utiliza é que as obras aperfeiçoam a fé. Em nenhum momento ele descarta. Mas isso, daqui a pouco nós vamos ver. Para uma vida autêntica, para vivermos uma fé viva, nós temos primeiro que saber o que é uma fé morta. A fé morta, Tiago coloca logo no primeiro versículo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? O que Tiago está querendo dizer aqui é nada mais, nada menos de que uma conduta que não condiz com a profissão de fé dessa pessoa. Alguém que fala, mas que a vida não corresponde. Acaso adianta você dizer, eu sou cristão, e a minha vida não se parecer em nada com a vida de Jesus? É exatamente esse o questionamento de Tiago. E ele pega, de certa forma, pesado, no versículo 19, que ele fala, meu povo, vocês creem que Deus existe? Vocês falam, eu creio em Deus. Tiago fala, parabéns. O demônio também crê. Crê por crer, estamos empatados. Crê por crer, estamos empatados. Aquilo que diferencia, quando se trata de discípulos de Jesus, é que essa fé, essa crença que é colocada, ela gera frutos na vida e transforma a pessoa num novo tipo de ser humano, parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Tiago, ele alega, acaso alguém dizer que tem?
com toda certeza, cada um de nós já nos encontramos em todas as fases da nossa vida com alguém que fala, eu sou crente. E parece o diabo encarnado. Eu sou cristão. Mas a pessoa, comparada com qualquer outra pessoa que não crê, é muito pior. Com toda certeza, cada um de nós nos encontramos com pessoas assim na nossa vida. Talvez cada um de nós já agimos dessa forma na nossa vida. Porque, pasmem, Tiago está falando para uma igreja. Tiago está falando para pessoas que se reúnem dominicalmente para cultuar Jesus Cristo. E ele está falando, meu povo, não está legal. Não está legal. A sua vida não condiz com aquilo que você professa. Isso é muito interessante, porque fazendo um paralelo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, da mesma forma, ele segue do capítulo 1 ao capítulo 11, falando sobre como nós somos salvos pela fé. E aí ele passa a dizer no capítulo 12, o que essa fé que nos salva, ela faz na nossa vida? Ela causa uma mudança em nosso modo de pensar. Ela faz uma metanoia, ela expande a nossa consciência, que faz as nossas ações mudarem. Isso é muito perceptível em alguns aspectos da nossa vida. Quando a gente começa a fazer uma faculdade, a rotina muda. E nós temos que mudar com essa rotina. A gente não pode levar mais uma rotina de adolescente. A gente tem que ter cronograma, horário, para lidar com as coisas. Quando a gente casa, a gente não pode mais deixar a toalha largada em qualquer local. A gente não pode pegar um copo de refrigerante e deixar perto da televisão e depois vai sumir. Não dá. A vida tem que acompanhar certas mudanças. De igual forma, quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, a nossa vida, ela acompanha certas mudanças. Porque isso é fruto de um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus Cristo. E se nós não tivermos uma vida dessa forma? O Evangelho, segundo Marcos, Mateus e Lucas, relata uma história de uma figueira. Jesus, na Semana Santa, ele vai entrar em Jerusalém, sobe com o jumentinho, aí chega lá e já está tarde. Mas só que ele vê já a podridão que estava aquele local religioso. Ele lamenta e sai do templo. No outro dia, quando ele está voltando mais uma vez para Jerusalém, isso na terça-feira, ele entra, antes de entrar no templo, ele passa sobre uma figueira. Essa figueira, o texto fala que ela é volumosa, estava com a aparência de que ia dar frutos, de que era só chegar e pegar um fruto ali e se alimentar. Tinha aparência de estar vivo, de ser frutífero. E quando Jesus chega, não tem nada. Jesus amaldiçoa aquela figueira. Eles entram no templo. Quando eles voltam, Pedro fala, mestre, a figueira não está mais viva, ela ressecou. E o que esse texto de Marcos 11, Lucas e Mateus querem dizer sobre isso? Quando Jesus amaldiçoa essa figueira, a figueira ela representa o estado espiritual do povo religioso daquela época que Jesus estava entrando em Jerusalém. A figueira, ela representa a fé morta do templo de Israel.
O povo religioso que Jesus vê e que está fazendo da casa de Deus um local de comércio, da casa de Deus algo sendo maquinado só para ganhar dinheiro e escravizar as pessoas, Jesus fala, isso daqui está morto, e não sobrará pedra sobre pedra. E aquilo que exemplifica todo esse cenário é quando Jesus passa por uma figueira e fala, se só tem aparência de vivo, mas não está vivo, que morra. Se a nossa fé não produz frutos, na verdade nós temos uma fé morta, uma fé só de aparência. E utilizando a referência que Tiago faz, é uma fé parecida com a fé dos demônios, que não serve de nada. Porque demônio crê em Deus, vê Deus, teme Deus, e mesmo assim não vive conforme Deus deseja. E olha que interessante, gente. Isso daqui é o Via Conexão Política, uma página do Brasil, onde relata o crescimento de evangélicos no Brasil. Quando estávamos na década de 50, a população evangélica era 3,6%. Hoje nós estamos em 70 milhões, um pouquinho mais de 30% da população no Brasil. Crescemos grande. Os evangélicos estão dominando o espaço. Mais de 30% da população, 70 milhões brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos para o índice de percepção da corrupção internacional, e o Brasil registrou 37 pontos, ficando no 107º local entre os 180 países mais corruptos do mundo. Nós temos um país onde o número de evangélicos, o número de discípulos de Jesus crescem. Ao mesmo tempo, nós temos um nível de um país, Deus, mas não vive como se Deus existisse. E isso tem que ser algo preocupante para nós como cristãos, porque isso envergonha o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu não vou lembrar de cabeça se é Pedro ou é numa das cartas de Paulo, que menciona que o nome de Deus é blasfemado, não por quem não crê, mas por causa daqueles que creem. E o que Tiago está falando é uma fé morta, é uma fé volumosa. Eu creio em Jesus, é claro, Ele é meu Senhor, meu Salvador. Mas quando acompanha a ação da vida, não condiz aos fatos. Craig Kenner, um estudioso das Escrituras, ele vai mencionar que, relacionando a carta de Tiago, a fé genuína é uma realidade na qual o indivíduo aposta a própria vida. Essa fé, ela não consiste apenas em concordar passivamente com uma doutrina. A fé verdadeira, nosso Senhor Jesus Cristo, ela não condiz apenas de eu professar os nossos dogmas, de professarmos os nossos símbolos de fé, de professarmos o catecismo Nova Cidade que nós fazemos todos os domingos. A fé verdadeira, ela professa, mas ela vive de acordo. A fé verdadeira, ela aposta a própria vida, porque ela tem consciência de que o Deus verdadeiro, Criador de tudo e de todos, é o Senhor sobre a nossa vida. Esse Deus, que é o Todo-Poderoso, é o Senhor da minha vida, a quem eu temerei para não viver de acordo com a minha fé? Essa é a grande questão que é colocada por Tiago. Mas uma fé morta é a fé que não aposta a própria vida, mas que só fala, eu creio em Deus. E como que Tiago então propõe a fé viva, a fé
que de fato condiz com aqueles que são discípulos de Jesus. Versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Você pode ver que tanto a fé quanto as obras, as duas juntas se aperfeiçoam. Não somente a fé onde eu proclamo que Cristo é o meu Senhor, mas uma fé com obras onde eu proclamo que Cristo é o meu Senhor, e a minha vida tem uma expansão de mente, uma metanoia, que muda a maneira como eu lido com o meu cônjuge, com meus filhos, com o meu trabalho, com a minha igreja local, com as pessoas, meus vizinhos que estão ao meu redor. É uma fé que impacta a maneira como me relaciono, porque fé e obras, elas atuam juntas e vão sendo aperfeiçoadas. Aperfeiçoadas. As obras, elas não nos salvam, mas elas nos aperfeiçoam. Se o desejo maior é nós sermos parecidos com Jesus, essa vida só existe por meio da prática, por meio de deixar as realidades profundas do Evangelho entrarem no meu ouvido e mudarem o meu ser para que eu responda ativamente ao Evangelho do Senhor Jesus. Somente assim. Esses tempos atrás na igreja, eu comentei, uns domingos atrás, dentro dessa série de mensagens, que a nossa vida é uma vida artesanal. Nossa vida na mão de Deus é uma vida artesanal. Como assim? Quem vai fazer massa, macarronada, pão? Demora muito tempo. Na pandemia eu quis fazer pão de fermentação natural e o bicho demorava tanto que eu chutei o pau da barraca. Falei, não quero não, demora muito. Mas é pressa. A fé é uma fé artesanal. Ela vai de pouco em pouco. Deus vai trabalhando na nossa mão, é o olheiro, quebrando. Na nossa igreja, intencionalmente, nós não temos muitas atividades. Nós temos o culto, o grupo de conexão, um grupo pequeno, e o estudo bíblico. E 2 são no mesmo dia. Então, se a gente fosse ser justo, seria 2 atividades. Por quê? E o grupo de conexão, ele reflete sobre o culto. Então, estamos falando uma única linguagem. Por quê? Se a palavra de Deus, ela tem que frutificar na minha vida, ela tem que entrar, germinar, e eu responder artesanal, caminhando, e Deus vai me mudando mediante a palavra, como que eu consigo fazer isso, sendo que eu estou o tempo inteiro ocupado? Sendo que eu estou o tempo inteiro ouvindo milhares de coisas boas da nossa fé, maravilhosas, não acho ruim, mas que muitas vezes quando a gente escuta muito, isso não deixa a gente praticar o que a gente já escutou anteriormente. É muito parecido quando a gente quer mudar de vida e fazer dieta. A gente vai no nutricionista. E aí o nutricionista passa, você vai comprar castanha, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, aí fala, beleza, a gente sai com aquela lista gigante. Aí você vai na academia, você tem que comprar whey, creatina, isso daqui, a gente sai com outra lista gigante. A gente chega em casa, obrigado. É muita coisa. Eu não consigo mudar. Não consigo ter estilo de vida porque é muita coisa ao mesmo tempo. Com a palavra de Deus, se a gente está ingerindo muito, ela não tem tempo de frutificar. Ela não tem tempo de mudar o nosso interior, porque a gente já está colocando mais e mais e mais. E aí, a gente não consegue deixar as obras, que é a nossa vida ser moldada pelo aquilo que foi refletido em comunidade,
aperfeiçoar a nossa fé. Porque, embora seja bom nós escutarmos, sermos inundados pela palavra de Deus, é bom. Mas o que Tiago está falando? Do que adianta, meus amados irmãos, professarmos, ouvirmos muito a palavra de Deus, se não a praticarmos? Se não a praticarmos. Quando nós conseguimos, de fato, ir praticando a palavra de Deus, conforme nós vamos escutando, sendo nutridos por ela, de pouco em pouco, a gente experimenta aquilo que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, ou seja, todos nós de quem a distância de Deus foi tirada por meio da fé em Jesus, e agora nós estamos próximos de Deus, todos nós que nos relacionamos com Jesus, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aquilo que Tiago menciona é que a fé viva é uma fé que consegue escutar a palavra de Deus, deixa isso nutrir o corpo e vai falando, como que eu consigo praticar isso agora? Como que eu consigo? E eu vou dar um exemplo de perdão. A gente vem e reflete sobre perdão. Como que eu consigo praticar o perdão? E aí na segunda-feira isso vem germinando dentro de mim. Eu venho ruminando. E aí eu começo a pensar, como que eu perdoo o meu parceiro, minha parceira? Nossa, eu tenho errado nisso. Ela também, mas eu tenho que perdoar. Como que eu perdoo o meu irmão e minha irmã na fé que me magoou? E eu deixo a palavra de Deus ir germinando, ruminando dentro de mim. E eu começo a pensar em como que eu posso perdoar. E como que eu coloco isso em prática? Como que eu perdoo o meu chefe, o meu colega de trabalho que está tentando me prejudicar? E eu vou entendendo como gradativamente eu consigo viver essa realidade. E na medida que eu vou colocando em prática esses perdões, porque eu estou conseguindo refletir sobre isso, eu começo então a ser transformado gradativamente à imagem gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas vão olhar para nós e falar, uau, por que você perdoa dessa forma? E a resposta é, porque Deus me perdoou. Uau, por que você age dessa forma? Porque Deus me ensinou a agir assim. E tudo isso eu só consigo mediante a palavra de Deus ruminar, germinar dentro do meu coração. E Tiago, ele traz 2 exemplos de fé que se expressam dessa forma. A primeira é Abraão. Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, que é citado na carta de Tiago, ele é levado a sacrificar o próprio filho. Duvido que alguém aqui que é pai falaria, ô Deus, vou lá, meu filho está no altar, ó, estou amarrando aqui para o Senhor. Dificilmente a gente faria isso. Mas o que levou Abraão a conseguir fazer isso? O que levou Abraão a tornar-se o pai na fé de todos nós por meio dessas ações dele? Porque Abraão, ele deixou a palavra de Deus ir ruminando dentro dele, e geminando dentro dele. E a confiança que ele tinha em Deus era de tal forma crescente, que quando Deus falou, Abraão, leva Isaac, leva a lenha, leva uma faca e sacrifique. O que fez Abraão conseguir fazer isso? O autor de Hebreus nos deixa a resposta, que pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Um parêntese, quando ele menciona que ofereceu Isaac como sacrifício, ele está dizendo o seguinte, eu já matei meu filho no meu coração. Não é uma coisa que eu vou fazer lá no futuro. Eu já tomei essa decisão, isso vai acontecer. Fecha parênteses. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito
Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Abraão concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E como que Abraão chegou a essa conclusão? Porque a fé que vem sendo trabalhada desde Gênesis capítulo 12, veio sendo geminada, ruminada. Porque Deus aparecia a Abraão, vai para tal lugar, e Deus sumia. E depois de anos, Deus aparecia para Abraão, vai para tal lugar. E Abraão obedecia, ele confiava, ele se colocava diante de Deus, ele deixava a palavra de Deus orientá-lo. E quando ele deixou a palavra de Deus orientá-lo, ele soube, isso que Deus me pede é loucura. Isso que Deus me pede é contrário à promessa que Deus me deu, que era ter um filho que traria toda a minha descendência. No entanto, por ser Deus, Ele pode ressuscitar o meu filho. Porque Deus não é homem para mentir. Isso tudo só porque a fé dele foi sendo trabalhada, foi sendo colocada em ação por vários anos. Então, ele consegue agir dessa forma, tendo clareza de quem Deus é e daquilo que Deus poderia fazer. Tiago, ele cita um outro exemplo onde a fé foi aperfeiçoada ao citar Raabe. E é interessante que existia milhares de heróis na fé. Se a gente for para Hebreus 11, a gente vai ver uma lista muito grande de heróis na fé. E Tiago escolheu Abraão e Raabe. Raabe, uma mulher estrangeira, uma mulher que com certeza deve ter sofrido muita injúria, preconceito, por questão daquilo que ela fazia antes de conhecer a Deus, que é se prostituir. E mesmo assim, Tiago coloca ela como uma fé que foi aperfeiçoada, um exemplo na fé de uma mulher que deve ser olhada e falada, uau, uau. Por quê? Hebreus vai nos narrar que, já eu vou citar Hebreus, mas a história de Raabe, ela estava em Jericó. E o povo de Deus precisava entrar em Jericó para ver como é que as coisas funcionavam. Raabe, ela fala, eu já tenho escutado isso sobre o seu Deus. Ela acolhe os dois espias de Israel. Ela fala, eu já tenho escutado aquilo que seu Deus, quem seu Deus é. Eu já creio de verdade no seu Deus. Eu confio no seu Deus e minha profissão de fé é essa. Eu estou salvando vocês para vocês não morrerem. Mas prometa para mim, quando vocês tomarem essa cidade, ela não fala se, mas quando tomarem essa cidade, poupe a minha vida e da minha família. E o texto vai falar, lá em Josué, que ela de fato vivencia essa realidade. E o texto está em Josué 2:6, caso vocês queiram ler depois. Hebreus, comentando sobre isso, ele conclui que pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Ela teve tranquilidade, ela não teve dúvida alguma no seu coração quando ela acolheu os espiões que estavam indo tomar Jericó. A fé dela foi aperfeiçoada por meio das obras. A fé de Abraão foi aperfeiçoada por meio das obras. Eugene Peterson, comentando sobre como essa fé ela é aperfeiçoada, ele diz, usando um exemplo que todos nós gostamos, futebol. Acreditar ou ter fé é uma ação. É como no futebol. Acredita na jogada, vai, corre. Ó, o cara tá jogando a bola lá na frente, acredita na jogada, vai, corre. E a gente que joga ou assiste futebol, vai correndo lá como doido, acreditando na jogada que vai dar certo, que vai conseguir pegar a bola e continuar a tática. Ele fala que ter fé é uma ação e é como acreditar na jogada.
Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus, não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Ele amarra toda a reflexão de Tiago. A fé verdadeira é uma fé que acredita naquilo que Deus está fazendo. A fé verdadeira é a fé que acredita naquilo que Deus está fazendo na história. Está fazendo na história do universo, na história da nossa família, na história nossa pessoal, na história da nossa igreja. E de onde quer que nós estamos. E por cremos aquilo que Deus está fazendo na história, nós acreditamos na jogada de Deus e correspondemos com a nossa fé e obras. Nós correspondemos com ação que condiz com a nossa crença. E é muito interessante que Raabe e Abraão, com toda certeza, falharam outras vezes. Embora eles acertaram, foram aperfeiçoados na fé, eles chegaram a falhar também. Se nós olharmos o livro de Gênesis, Abraão ele entrega a sua esposa. E Deus falou que não era para fazer isso. Depois, se tiverem curiosidade, Gênesis 13 até 20. Raabe não é narrado muito, mas com certeza ela teve erros. As obras dela não acompanharam a fé dela, em muitas vezes. No entanto, aquilo que liga Abraão e Raabe é o descendente que surge dos dois, narrado nos evangelhos, que é o próprio Deus encarnado. O evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, tratando toda a genealogia, ele fala que o nosso Salvador, ele vem da linhagem de Abraão, da linhagem de Raabe, da linhagem de pessoas que foram aperfeiçoados na fé, mas pessoas que também falharam. E por que isso? Porque todos eles eram pessoas que sofriam do pecado. E o próprio Cristo, o nosso Senhor, que veio até nós, ele vive uma vida que é irrepreensível diante de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vive toda a sua ação sem ter nem sequer um pecado. Ele não tem nem sequer uma falha. E Jesus, ele vem dessa linhagem e vive de forma perfeita para que nós, por meio da fé, possamos ser salvos por aquilo que Jesus fez, pelas obras que Jesus fez, e não pelas nossas obras que são falhas, mas tão somente pelas obras de Jesus. E olha que lindo, meus irmãos e minhas irmãs, o que João fala no capítulo 14, capítulo 15 de sua carta, de seu evangelho, perdão. Jesus, discursando com os seus discípulos, tendo deixado claro que ele veio para salvar todos eles que não conseguiam corresponder ao padrão de Deus, Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. A única maneira de nós vivermos a fé viva, a fé proposta por Tiago, é se nós depositarmos a fé em Jesus, a videira verdadeira da qual nós somos os ramos, porque se nós estivermos conectados por meio da fé em Jesus, toda a vida que flui dele, toda a vida que está naquela videira, fluirá para nós, e essa vida que flui em nós produz muitos frutos. Nós só podemos ser aperfeiçoados na fé, termos uma fé viva, que Tiago menciona, se andarmos única e exclusivamente confiando no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele mesmo deixa muito claro: sem mim, vocês nada podem fazer. Se vocês só tiverem obras, mas não crerem em mim, vocês nada podem fazer. Se vocês tiverem fé, mas não tiverem obras, vocês não estão em mim. Mas se vocês estiverem em mim
A fé produz obras. A fé produz frutos. Pastor, quer dizer então que se eu crer em Jesus, a minha vida vai mudar de ponta cabeça amanhã? Provavelmente. Talvez não de ponta cabeça. Para Deus nada é impossível. Ele pode tudo. E a gente tem muitos testemunhos de pessoas que tiveram sua vida transformadas da água para o vinho. Mas Jesus ele usa uma ilustração muito linda da videira e de um ramo. Se eu rego uma planta hoje, uma videira hoje, essa água não vai ter subido para o ramo naquele exato instante. Ela vai passar, vai ir. E ao longo do tempo que essa videira vai nutrindo os ramos, os frutos aparecem. Porque o trabalho de Deus é um trabalho artesanal que demanda tempo, demanda constância, demanda fé. Mas a nossa vida só pode ser transformada dessa forma se tivermos fé na pessoa de Jesus e permanecermos nele. Por fim, Eugene Peterson encerrando, ele menciona que separar fé e obras é afastar-se da vida. É um caminho de morte. Vivermos uma fé que não produz frutos é um caminho de morte. É escolhermos estarmos distantes do Senhor. Mas que por meio da fé, cada um de nós possa se colocar diante de Deus, permanecendo firme na videira verdadeira. E como nós podemos praticar isso? Como nós podemos nos movimentar como resposta diante desse desafio que Deus nos coloca? Nós podemos movimentar isso ao nosso coração, entendendo que os verdadeiros discípulos de Jesus não se deixam enganar pelo próprio coração, que é enganoso, a ponto de negligenciarem a fé. Aqueles que possuem uma fé viva demonstram isso por meio da confiança, do trabalho, da ação, da obra e da transformação que é gerada por meio disso. Mas nós também podemos nos movimentar entendendo que uma pergunta essencial que devemos fazer para cada um de nós é: por que não vivemos integralmente de acordo com a fé que professamos? Será que temos tratado nosso relacionamento com Deus apenas como um compromisso semanal? Será que realmente cremos que Deus deseja nos transformar à semelhança de Jesus? Ou a gente apenas busca nele a satisfação de nossos próprios desejos semana após semana? E para agirmos, o quanto realmente nós conhecemos a Deus e estamos sendo discipulados para nos tornarmos mais parecidos com Jesus? Em nossa igreja, nós oferecemos oportunidades para esse crescimento de forma profunda. Temos a nossa escola bíblica, todo domingo às 5h30. Nós temos os nossos grupos de conexão, de comunhão, os grupos pequenos, todas as quartas-feiras e um no sábado. Nós temos o nosso familiarizando, que vai começar domingo que vem, que é a nossa classe de novos membros, onde aprendemos sobre a grande história de Deus. Eu desafio você a movimentar-se e investir no seu relacionamento com Deus e participar dessas iniciativas que promovem o amadurecimento espiritual, que auxiliam a conduzir, a praticar a fé sendo aperfeiçoada por meio das obras. Vamos cantar o nosso Senhor como uma resposta a essa realidade?